Simbora, turma! Simbora, começando mais uma edição ao vivo do nosso Minuto Geográfico, bem cedinho para a gente começar bem a semana, com muita energia, tranquilidade. E eu vou trazer para vocês hoje uma pauta que eu comentei na última edição do Minuto Geográfico, que envolve BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em paralelo a isso, a expectativa da expansão do grupo e as declarações do presidente do Brasil. Então, eu quero que vocês possam ir aí se acomodando, entrando, para entender alguns pontos que eu vou trazer, algumas colocações, visto que, atenção, vai acontecer agora, no final de agosto, uma cúpula anual dos BRICS. Essa cúpula vai acontecer por hora na África do Sul e eu acredito que tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, grande abraço, Matheus, vai, de certa forma, ser discutido lá na reunião. Os chefes devem discutir na reunião. Queria adiantar uma coisa para vocês. Nessa reunião dos BRICS, agora em agosto, no final do mês, que vai acontecer na África do Sul, é muito provável que o presidente Vladimir Putin, o presidente da Rússia, ele não vai comparecer presencialmente, porque existe uma ordem de prisão contra ele. Essa ordem de prisão foi expedida pelo Tribunal Penal Internacional de Haia. O Tribunal Penal Internacional, que vai julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade, emitiu uma ordem de prisão, uma declaração contra Vladimir Putin. E a África do Sul, ela é signatária. A África do Sul faz parte, ela reconhece a autoridade desse tribunal. Então, se ele vai para lá, a África do Sul teria uma obrigação, digamos, de prendê-lo. Alguns líderes da África do Sul já tinham dito que não iriam passar por esse constrangimento de cumprir algum tipo de ordem. Só que, ao mesmo tempo, de descumprir uma recomendação do Tribunal Penal Internacional, abriria um precedente, uma crise, e aí o próprio Vladimir Putin, na dúvida, pensou, rapaz, e se eu for preso? E se eu for preso? Ele acabou que desistiu de ir, e quem vai no lugar dele é o ministro das Relações Exteriores, esteve no Brasil recentemente, o Sergei Lavrov, que é muito ligado a ele, também apoia a guerra contra a Ucrânia, tá? Então, esse é um ponto importante, reunião do final do mês. Eu fiz um resumo aqui para vocês, tá? Eu estava sentindo falta de escrever. Essa história de ficar digitando o dia todo, hein, gente? Aí disse, poxa, eu vou voltar aqui a escrever meus rascunhos, que eu adoro. Depois eu deixo aqui guardados. Um dia, sei lá, daqui a 30, 40 anos, as meninas podem abrir uma pasta e vão ter lá os rascunhos do pai delas, tá? Qual é a grande questão hoje envolvendo os BRICS? Atenção, vê bem. A China, ela é total interessada, em primeiro grau, em expandir o bloco. A China já disse que quer expandir. A Índia, ela está com o pé atrás de expandir os BRICS. E o Brasil tem duas posições. Tem a posição de Lula e tem a posição do Itamaraty. A posição de Lula é abre os BRICS e simbora convidar. Ele falou em convidar a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, agora falou em Venezuela. A Venezuela nem voltou para o Mercosul. A Venezuela, que é persona non grata aqui na região, tá? Com o governo Maduro. E falou também na Argentina. A Argentina que passa por um processo eleitoral agora bem difícil, tá? Crise, hiperinflação, um país que já teve uma das maiores economias do mundo, qualidade de vida está basicamente quebrado, mas aí Lula foi por esse caminho mais ideológico. Vamos aprovar aqui na vizinhança os que eu tenho maior proximidade, ou que eu acho que eu tenho a maior proximidade. E aí o Itamaraty, ele fala muito em critérios. Quais são os critérios para você entrar nos BRICS? Qual é o peso econômico do país? Qual é o peso, o exemplo, populacional? Qual é o peso
do ponto de vista econômico-social. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu percebi. O que eu percebi é que a expansão do bloco é inevitável, tá? Atenção, a expansão dos BRICS, a expansão vai ser inevitável. Talvez até mudem os nomes, porque BRICS, isso faz uma referência a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Com a entrada de novos países, talvez essa sigla ela vai perder o sentido. Mas o que eu notei é uma briga para saber quem é o anfitrião. A briga é interna, eu já notei, para saber quem é o responsável pelo bloco. Qual é o país mais importante? Quem é que faz o convite? Então, se um novo país entra e ele foi apoiado na primeira hora por quem? Percebem? É essa a questão maior. Essa é a questão maior. Queria lembrar vocês que existe uma disputa muito forte dentro dos BRICS entre China e Índia. China e Índia disputam uma região chamada de Caxemira. Tem uma fronteira conturbada, inclusive com conflitos recentes. E o que eu penso é que a Índia, ela não quer que os BRICS possam girar ali na influência de Pequim. É como se para a Índia o bloco não pudesse ser sequestrado, entre aspas, por Pequim, para ser uma zona de influência chinesa. Lembrando que a Índia também figura entre as maiores economias do mundo. A população da Índia superou a população da China agora recentemente, a população total. Existe essa disputa, no que pese que eu já disse para vocês que a Índia leva algumas vantagens. Uma das vantagens é a língua. Enquanto o chinês resiste na questão da língua inglesa, falar o inglês, na Índia você tem um inglês muito forte, até porque o país foi colônia britânica, fez parte do Império Britânico, foi a joia da coroa britânica. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso aí, tá? Então, Lula falou sobre a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Venezuela e Argentina, tá? A Venezuela teria importância porque a maior reserva conhecida de petróleo do mundo, mas é um país fraturado internamente. Eu não vejo a Venezuela entrando nos BRICS com a problemática interna que ela tem. Ela vai levar o problema doméstico dela para o bloco, tá? A Argentina quebrada economicamente. A Argentina que vai ter um processo eleitoral agora complicado, conturbado, certo? A Arábia Saudita talvez seja o candidato mais forte. Por quê? Fala-se muito hoje, o presidente do Brasil falou muito em desdolarização. Eu sou muito cético nessa história de apostar contra o dólar, tá? Essa história de apostar contra o dólar, pela questão de que a classe empresarial, as reservas dos países, o dólar é uma moeda de referência forte. Não é da noite para o dia que você vai conseguir tirar o dólar da jogada. Mas a proposta de Brasil e China é, dentro dos BRICS, usar uma moeda própria e tirar o dólar da jogada entre eles. Só que as commodities do mundo hoje, as matérias-primas negociadas em bolsas internacionalmente, são baseadas no dólar. Exemplo, petróleo, petrodólar. E a Arábia Saudita tem uma grande exportação. Então, a ideia de chamar a Arábia Saudita é convencer a Arábia Saudita a parar de usar o dólar como referência. Usaria, possivelmente, quem sabe, a moeda chinesa. Aí tem que ver se a Índia, que é grande compradora, também topa. Se a Índia topa deixar de usar o dólar nas referências para usar uma moeda chinesa, logo sabendo que Índia e China não se batem do ponto de vista geopolítico, né? Já falei para vocês isso aqui. Mas essa é a aposta. É chamar o príncipe herdeiro, o MBS, Mohammed bin Salman, para ver se a Arábia Saudita entra. Então, o que eu penso é que os 5 países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vão ter que definir agora em agosto, final do mês, quais vão ser os critérios para entrar no bloco. Quais vão ser os critérios? São 40 países interessados, inclusive o Irã. O Irã, que é persona não grata no Oriente Médio. O Irã, que é acusado de financiar grupos paramilitares terroristas pelo Médio Oriente, quer entrar para os BRICS, tá?
Já disse para vocês que a Índia soltou uma carta dizendo, olha, essa ampliação dos BRICS tem que ser vista com muita cautela, com muito cuidado, em tese porque a Índia disse, olha, eu não quero que a China seja anfitriã, que a China esteja convidando e que eu fique ali como coadjuvante, tá? Eu fiz uma análise aqui, pensando que se os BRICS crescem, eles vão funcionar, o bloco vai funcionar como filtro do G20. Existe hoje o G20, o grupo das 19 maiores economias, mais a União Europeia. 19 maiores economias, mais a União Europeia. O que é que eu posso pensar? Os BRICS vão se fortalecer, convidando países do G20. O G20 vai sendo o quê? Desidratado. O G20 vai ficando num segundo plano, e aí você vai ter uma seleção dos países preferidos, pelos 5 que estão hoje, que fundaram os BRICS, tirando a África do Sul, que chegou depois, tá? E o G20 ficando com os países que, para entrar nos BRICS depois, vão ter que cumprir normativas mais duras. É mais ou menos assim. Eu vou escolher quem entra para os BRICS, o bloco se fortalece, o nosso banco ganha força, bate de frente com o Fundo Monetário Internacional, de repente com o Banco Mundial, não sei. A gente cria uma alternativa ao dólar e depois as pessoas vão implorar para entrar. E eu vou colocar regras. E eu vou colocar situações novas. Eu estou enxergando muito isso, tá? Fazendo exercício de futurologia. Tem muitas críticas ao G7. Vocês devem saber o que é G7, não é? O G7, que já foi G8, era G7 mais um, era a Rússia. A Rússia foi tirada por conta da Guerra da Crimeia em 2014. G7 é formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido. O grupo dos 7. E aí a gente percebe também, claramente, uma ideia de enfraquecer o G7 e puxar uma nova rota multipolar, uma multipolaridade dentro desse processo de globalização liderado pelos países emergentes. Vamos ver se isso vai funcionar ou não. Tranquilo? Verdade? Se eu pegar os BRICS, se eu pegar Índia e China, já tem aí uma quantidade considerável, quase metade da população do mundo. Lula até, inclusive, na fala dele, ele errou, porque ele disse assim, China, Índia e Indonésia, metade da população do mundo, só que a Indonésia não faz parte do bloco. A Indonésia não é membro ainda dos BRICS. Pode entrar no futuro. A cúpula vai ser agora, de 22 a 24 de agosto, vai ser a 15ª reunião, dos BRICS, mas eu noto isso, pessoal, uma disputa para saber quem vai ser coadjuvante, quem vai ser o ator principal. Quem é que vai aparecer como a cabeça pensante dos BRICS? Eu noto muito isso. Tá? O presidente da Ucrânia, o Zelensky, deu uma entrevista agora, dizendo assim, vê a crítica que ele fez. É estranho falar sobre segurança na Rússia. Só a Rússia, Putin e Lula falam sobre a segurança da Rússia. Ele vem criticando o Lula, só acho que Lula, tem uma opinião própria. Parece-me que não é necessário que seus pensamentos coincidam com os pensamentos do presidente Putin. Zelensky disse ainda que o Lula está concordando com narrativas do presidente russo sobre a guerra. O Brasil é muito mais respeitado do que a Rússia hoje no mundo. As pessoas do Brasil são respeitadas, sua visão, suas visões. Por que Lula precisa concordar com as narrativas de Putin? Que não é diferente de nenhum colonizador. Ele, Putin, mente constantemente, manipula constantemente, desinforma. Está matando nossos filhos e estuprando nossas mulheres. E Lula parece concordar com ele, ele soltou essa nota, né, o Zelensky. Soltou essas críticas bem fortes. É isso aí, turma. Ficar de olho nessa expectativa, para a reunião dos BRICS. Como é que vai ser?
e a gente vai se comunicando, tá bom? No mais, tudo em ordem com vocês. Lembre que o Minuto Geográfico é toda segunda e toda sexta, começo da manhã, 6h30, 6h40. Perfeito? Bom pra quem, Natália? Bom pra quem? Fez algum bem pra você? Como é que é isso? É isso. O Níger, eu falei semana passada. Falei sexta, Marcel. Sim, novidade. O Níger fechou o espaço aéreo, pessoal. Tá proibido sobrevoar o Níger. Os militares fecharam o espaço aéreo. Eu tô vendo aqui. Os militares fecharam o espaço aéreo do Níger para evitar que chegue ajuda para o ex-presidente que foi preso. Estou abrindo aqui. Fecharam o espaço aéreo do Níger. Nenhum avião sobrevoando agora. Aliás, tem um. Tem um avião sobrevoando de uma empresa aérea Oriente Médio Airlines, saindo de Beirute e indo para Lagos. Está passando pelo Níger. Mas só ele. Não avisaram ao piloto que ele tinha que pegar o Mali, Burkina. Corajoso. Corajoso. É isso, turma. Valeu. Beijo para vocês. Saúde e paz. Uma semana extraordinária. Qualquer dúvida, quem assistir depois, tanto no YouTube quanto no Instagram, manda nos comentários que eu vou criar um processozinho para sempre entrar e responder. Valeu? Vamos embora. Fui!